Então, conforme eu combinei com vocês, a gente vai agora para a segunda parte da aula sobre o gênero do discurso notícia e a gente vai começar falando de como é a linguagem desse gênero. Deixa eu só abrir a apresentação. Pronto. Então, a linguagem da notícia de jornal, como a gente tem um público que é muito abrangente, muito variado, eu não consigo traçar um perfil do que eles gostam de ler, de que tipo de informações eles gostam de consumir no dia a dia, como eles falam, estou falando mesmo de questão de sotaque e tal. Então eu tenho que ter uma linguagem, um português escrito da forma culta, mas muito direto, muito simples, sem expressões regionais, porque pode ser que pessoa de outra região não entenda, sem muitas palavras difíceis, muitas palavras que quase não utiliza mais, que as pessoas não utilizam no dia a dia. Eu preciso fazer com que as pessoas entendam o que aconteceu, compreendam aquela informação que eu estou tentando passar. Então, as frases são muito diretas, fulano morreu, fulano faleceu, tal coisa foi roubada, ou então se eu tiver quem roubou, né, fulano roubou, governo fez isso, não sei quem se casou. Então é muito direto, muito simples, para que todos entendam e tenham acesso àquela informação. Tem que ter um texto muito claro. Ou seja, uma linguagem o mais simples possível, assim, sem... Diferente, por exemplo, do cordel, que eu tinha rima, tinha verso, ou de outras estruturas que vocês estudaram no barroco, no arcadismo. Eu lembro que no barroco tem uma que até a característica dela é ser complicada, ter uma linguagem muito rebuscada, muito complexa. Na notícia de jornal isso é totalmente errado. Eu tenho que ter uma linguagem muito simples e fácil de entender. Eu trouxe aqui para vocês, para agregar a nossa aula, para trazer mais informação, um exemplo de como a notícia de jornal ela vem na ficção, ela vem na literatura. Eu trouxe esse exemplo também porque a Eliana Alves Cruz, que é essa moça da foto, ela faz no livro O Crime do Cais do Valongo o que vocês vão fazer nos textos dos trabalhos finais de vocês para quem for trabalhar com a notícia de jornal. A Eliana ela é jornalista, inclusive ela é jornalista da área de esportes, mas ela também é escritora. E quando ela vai colocar um personagem que é jornalista no livro dela, ela faz isso de uma forma muito verídica mesmo, porque ela conhece a rotina desse profissional. Então, esse livro dela, que é O Crime do Cais do Valongo, conta a história de um assassinato, o assassinato do Bernardo Lourenço Viana, que é um homem, assim, sintetizando, ele é mau, uma pessoa ruim mesmo. Então, ele trapaceava, ele não tinha pudores, escrúpulos para se dar bem, tudo que fosse possível para ele se dar bem, ele fazia. Então ele é uma pessoa que tinha muitos inimigos. E a principal atividade dele era ser comerciante de escravos. Então era alguém que ganhava vida já explorando outras pessoas. É um livro que se passa por volta ali de 1700, se eu não me engano. Eu teria que olhar, mas eu acho que é um período da escravidão vigente ainda no Brasil. E então a gente tem esse comerciante que tinha muitos inimigos, o próprio casamento dele, ele deu um jeito só para poder ficar mais rico. Então, casou com uma moça rica para poder ter mais bens. A família dela não gostava dele. Então esse homem é encontrado assassinado. E o jornalista, Nuno Alcântara Moutinho, vai participar dessa investigação. Meio de forma de longe, assim, porque ele não é polícia, né? Mas vai participar para poder narrar os fatos, os acontecimentos. E também porque o Nuno devia uma grande quantia para o Bernardo. O Bernardo cobrava ele, ameaçava. Então, ele também quer garantir não ser ligado a essa vítima, porque ele poderia ser um possível suspeito. Então, de certa forma, a gente tem todo esse homem que é cheio de inimigos, e o próprio narrador da história também é um possível suspeito. Então, não tem uma
Você fica o tempo todo querendo saber se o Nuno também está envolvido nesse assassinato. A princípio, quem é acusado são os escravos, que ele maltratava bastante, são os negros escravizados. São as primeiras suspeitas, né? Claro, um país racista não é de hoje. Então tem todos esses acontecimentos até chegar em quem é o assassino. Para quem gosta desse tipo de história, é muito bom porque ele, além de ter toda essa coisa do suspense, também tem essa parte histórica que é muito bacana. Ah, já pedi esse livro naquela remessa de livros que, né, tem uma verba para comprar na biblioteca aí do Campo São João, já pedi também esse daí. Então coloquei aqui alguns exemplos de notícia que vão aparecer na história. Eu vou ler esse primeiro, que é a notícia que começa a história. O livro começa com essa notícia, que é a notícia da morte. O senhor Bernardo Lourenço Viana, conhecido comerciante do Valongo, foi achado morto na rua detrás do hospício número 137, em frente a uma morada de casas de sobrado com 3 janelas de frente, que encontra-se vazia para a venda. A Intendência-Geral da Polícia está a investigar as estranhas circunstâncias em que foi encontrado o corpo, porque ele é encontrado mutilado e tal, então isso quem lê vai ver melhor. E eu trouxe também essa imagem aqui, pessoal, porque é o lugar que dá nome ao livro, né, Calcais do Valongo. Esse lugar, só a título de conhecimento a mais mesmo, é o lugar onde ele estava aterrado, ou seja, o Rio de Janeiro ele passa por uma reforma e soterra esse lugar aqui, que é redescoberto há pouco tempo, por causa de uma escavação para construir prédios, se eu não me engano. E daí acharam vários objetos e coisas aqui, viram, epa, tinha algo importante aqui. Então, este lugar é o lugar onde chegaram mais negros escravizados no mundo. O Brasil é o país que mais sequestrou, mais escravizou, né, pessoas trazidas da África. E a grandessíssima maioria chegou por este lugar aqui, por este cais do Valongo. Já chegavam aqui, já eram vendidos aqui, já eram despachados para o interior do país, né, a partir daqui. Então esse homem, esse Bernardo na história, que é uma ficção, ele não existiu, ele é um comerciante, é uma pessoa que atuava nessa região, que essa região aí sim, né, existiu, e com certeza houve muitos Bernardos como ele. Outra notícia que tem lá, Francisco Teodoro Nunes, no armazém número 7, em Valongo, faz leilão público, a 12 do corrente mês de 60. Então, dia 12 desse mês, o português arcaico, né? E tantos escravos, de 60 e tantos escravos de Moçambique, em lotes de 2 a 3. Então, isso aqui é um anúncio quase que, mas também, de certa forma, uma notícia de um leilão de escravo que ia ter no dia 12, de 60 e tantos escravos, em lotes de 2 ou 3. Então você tinha que comprar, né, de 2 ou 3 pessoas, que era algo muito comum nessa época. Então, o leilão ali no Valongo, que é este lugar aqui, é o mesmo lugar, só que de outro ângulo. Português, ela coloca no português arcaico essas notícias, vocês não precisam fazer isso, tá? Até porque fica até difícil para a gente ler. Aqui a última. Tá bem pequenininho aqui, mas quem baixar o PDF depois consegue me ler melhor. Aqui outro ângulo do cais do Valongo. E essa última, ela é, de certa forma, mais próxima de ser verdade. Por quê? Esse período em que se passa a história, o Haiti era um país que tinha declarado a sua independência. Ele tinha... Só que foi uma independência totalmente diferente da nossa, porque foi pelas mãos do povo mesmo. Os ex-escravos, os nativos, né, as pessoas que eram do Haiti, as pessoas dos camponeses, os mais pobres, se rebelaram contra a colônia francesa. O Haiti é colonizado pela França. E expulsam eles de lá. Taca fogo em tudo, uma revolução, manda todo mundo embora. Os franceses tiveram que sair vazado, correndo, para não voltar mais. E nesse momento, morria-se de medo de que o Brasil fizesse algo igual. De que os negros escravizados aqui, os indígenas, os mais pobres, fizessem a mesma coisa. Então, era o tipo de notícia que se evitasse que chegasse aqui. Como algo bonito, algo que talvez fosse bom de ser feito. Então, essa notícia ela fala assim. O rei do Haiti
Henrique, vulgarmente conhecido com o nome de Cristóvão, em um manifesto assinado por ele e contrassinado pelo seu ministro e secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Conde de Limonade, declara abertos e francos os seus portos a todas as nações por via de comércio. Maldiz o infame corso, ou seja, ele pragueja contra os piratas, corsos são os piratas, que tantas desgraças faz sofrer a sua pátria, congratula-se com a elevação de Luís XVIII ao trono dos Bourbons, mas longe de prestar-lhe obediência, assevera a firme resolução de sustentar a sua independência. Então, o rei Henrique, do recém-liberto Haiti, saúda o novo rei da França, mas deixa claro que o Haiti agora é um país independente. E também coloca que os portos estão abertos para comércio, ou seja, que é a primeira medida de um país que se liberta da sua colônia. Agora quem faz comércio sou eu, porque neste momento do Brasil, quem faz qualquer tipo de comércio, né, o Brasil manda para Portugal que vende, né, os nossos produtos. Então, para vocês verem como a história é uma ficção, mas ela também acaba tendo um fundo de verdade. É bem bacana esse livro mesmo, para quem tiver a oportunidade de ler depois, e cheio de notícias de jornal da época. Já finalizando, não dá para falar de notícia de jornal sem falar de fake news. A gente vive num período que quem estudou o que a gente chama de sociedade do conhecimento, que é essa sociedade onde todos teriam acesso bem facilitado às informações, ao conhecimento, nunca previu, creio eu. Quando a internet surge e a gente tem a possibilidade de compartilhar as informações de maneira muito rápida, muito mais acessível para a grande maioria das pessoas, nunca se imaginou que essas mesmas informações também trariam muitas mentiras juntas. Não se imaginou, só viu esse lado bom. Que agora a gente está com situações que estão sendo muito perigosas para a vida das pessoas mesmo, Um período de pandemia, e mentiras estão sendo espalhadas contra a vacina, inventando remédios que não funcionam, inventando técnicas, ou falando que a própria pandemia é uma mentira. Então, isso é muito grave, muito grave. Assim, eu coloquei aqui umas dicas, para que vocês também orientem as famílias, enfim, as pessoas que vocês conhecem, de como evitar as fake news. Ficar atento às notícias que parecem boas demais para ser verdade, ou seja, uma cura milagrosa para o Covid. Isso é para a vida também, tá? Eu dou um conselho para a vida. Tudo que é bom demais para ser verdade, fique esperto. Tem coisa aí. Notícia é a mesma coisa. Checar sempre a fonte e a data das notícias, porque às vezes você compartilha uma notícia antiga, achando que é atual e não é. Ler a notícia toda, não só o título. Pesquisar na internet se há mais reportagens sobre essa notícia, ou seja, se tem mais veículos de comunicação falando sobre aquilo, porque se não tiver é meio estranho. Se é uma coisa tão boa e ninguém mais está falando, é meio estranho. E o mais importante, só compartilhar depois de ter certeza que é verdadeira. Já finalizando, falando do trabalho final, então vocês devem escrever notícias de jornal que se passam na época do trovadorismo, do arcadismo, do barroco. Então, como eu comentei, bem o que a Eliana Alves Cruz faz, Ela inventa um assassinato e constrói toda uma história e também as notícias que estão relacionadas a esse assassinato. Vocês podem falar de uma revolta, que aconteceu ou não. Vocês podem falar, como eu já comentei, de Tiradentes, da primeira missa no Brasil, uma descoberta de uma mina de ouro, da fundação de uma cidade, enfim, coisas que aconteceram. Ou também vocês podem inventar algum casal, alguma pessoa, enfim, é livre, tá? Vocês devem ser criativos, não pode copiar, tem que ter ilustração e tem que ser à mão tudo, tá? A notícia, o desenho. E tem uma atividade para essa semana também que vocês têm que fazer, tá na postagem. Não esqueça para não ficar sem nota. As referências dessa apresentação tá aqui. Obrigada, então, gente. Era isso. Boa semana para todos. Até mais.